Os... Mais uma vez agora. O Senhor Javé é o seu nome. E nós vamos declarar que o nosso general é Cristo. Ele é guerreiro, ele guerreia as nossas guerras. Nós marchamos com ele para a vitória, amém? Você pode dar um amém por isso aí? Então, pelo Senhor, nós marchamos. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Segui. Nenhum inimigo nos resistirá. Louve o nome do Senhor essa noite. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11 diz assim, ó: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, fala aleluia. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmãos, a gente acabou de cantar aqui que nosso general é Cristo, né? Que Ele vai à frente do seu povo, que Ele guerreia as nossas guerras. Mas agora, o nosso coração se volta para quem Ele é. Ele é o nosso general, é Deus de guerra, de vitória, mas Ele também é o Cordeiro. É o Cordeiro que se entrega por nós, para que não haja mais dor, mais sofrimento. É o Cordeiro que verte seu sangue na cruz para levar a nossa culpa. Então há cura no nome de Jesus, há perdão no nome de Jesus, há vitória no nome de Jesus. E quando a igreja canta esse nome, o céu se manifesta. Olha, a gente vai declarar agora que o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, que ele é lindo. Ó, quão lindo esse nome é o nome do nosso Rei Jesus. No início
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Você pode declarar isso? Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aí mais uma vez? Aleluia. Você já parou para refletir que você não está aqui diante do pastor, diante de mim,
diante da equipe de louvor, diante do dirigente do culto, o nosso olhar às vezes não percebe isso. A gente não consegue entender isso. Mas quando nós nos reunimos nesse lugar de culto, nos reunimos nesse templo, nós não estamos apenas vivendo um momento de encontro social. Não é uma reunião que a gente tem semanal. A gente está aqui diante da presença de Jesus. A gente está aqui diante desse que muitos perguntaram: quem é esse? Será que a gente tem percebido que nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Nós estamos diante, não é de qualquer pessoa, não é do prefeito da cidade, não é do presidente do país, é diante daquele que é criador de todas as coisas, que é o nosso Criador. E a gente precisa encará-lo com temor, com reverência, né? A gente precisa estar diante dele com admiração. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? A gente precisa estar diante dele com anseio, com vontade de conhecê-lo, com desejo de conhecê-lo. Não sei se você já encontrou com alguém que você conhece aí, vê na mídia, vê, sei lá, que você admira. E você sabe quando você está diante dessa pessoa e você quer um tempo a mais com ela, quer conversar, quer conhecer a história. Quem é esse? Será que às vezes a gente vem para o culto sem essa pergunta ecoando na nossa mente, no nosso coração? Será que a gente vem por costume, por um convite? Quem é esse? Essa pergunta, acho que foi a mesma pergunta que Daniele fez, Daniele, minha esposa, quando me viu. A gente se conheceu no acampamento batista. E aí eu estava lá no púlpito, eu era líder de jovem na época, liderava a juventude da associação aqui. Aí eu fui lá no púlpito, falei minhas bobeiras, né? Que eu sou assim desde sempre. Aí a pergunta, depois que eu saí do púlpito, para os amigos, para as amigas: quem é esse? Ela está vendo ali na live, depois ela vai confirmar. Bota no grupo aí da igreja, fala que foi assim mesmo. Quem é esse homem? Ela perguntou. Quem é esse homem que estava lá no altar? Mas essa pergunta, tirando a parte da brincadeira, quem é esse homem? Quem é esse homem? Essa é uma pergunta que ecoou através dos séculos. Essa pergunta ecoou naquele barco na tempestade. Quando Jesus acalma a tempestade, eu acredito que os discípulos ficaram assim, olhando um para o outro. E no olhar, tinha essa pergunta: quem é esse cara? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Essa pergunta ecoou na casa do fariseu. Quando aquela pecadora vai lá e começa a chorar aos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele, derrama perfume caro nos pés dele. E aí Jesus, os fariseus ficam indignados. E aí Jesus fala que ela foi perdoada, que uma pecadora foi perdoada. E aí os fariseus ficaram perguntando: quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Quem é esse? Essa pergunta foi a pergunta feita lá na entrada triunfal de Jerusalém, quando Jesus entra num burrinho, né? E as pessoas veem aquele alvoroço e perguntam: quem é esse? Né? Que tem a resposta que a gente acabou de ler: é Jesus de Nazaré, da Galileia. Quem é esse? E quantos mais não citados aqui que a gente pode imaginar que essa pergunta ecoou? Quem é esse que cura cego, que faz coxo andar? Quem é esse que ressuscita os mortos? E em cada situação, cada pergunta, cada reflexão dessa, havia uma admiração, até um assombro diante da realidade da resposta para essa pergunta. Quem é esse? É o Cristo. E hoje Deus quer nos levar para essa mesma jornada de admiração, de convicção, né? Diante dessa pergunta de quem é esse. Hoje a ideia é que a gente saia daqui com essa resposta para as nossas vidas. E a gente vai ver à luz das Escrituras aqui 3 verdades que respondem a essa pergunta e falam ao nosso coração. Então que o Espírito Santo desperte em nós esse temor reverente, essa admiração profunda e um desejo sincero de entregar a nossa vida a Jesus, por reconhecer quem é esse. Então vamos juntos aí descobrir quem é este Jesus. Então a gente vai explorar alguns pontos aqui e que você permita que essas verdades e que essas respostas penetrem aí no seu íntimo, no seu coração. E se fosse você diante de Jesus,
Se fosse você que estivesse ali na mesma situação dos discípulos e visse Jesus operando um milagre assim na sua frente, se fosse você diante de Jesus, o santo, o justo, o salvador, se fosse você. Então deixa essa pergunta mexer com o seu coração enquanto a gente caminha aí por alguns pontos aí. Então, em primeiro lugar, quem é esse? O Senhor que até o vento e o mar obedecem. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, a gente vai encontrar essa situação. Jesus, ele quer atravessar para o outro lado, para Galileia, e aí eles estão já no meio do mar, e de repente vem uma tempestade muito forte. E aí os discípulos, que eram pescadores experientes, começam a entrar em pânico, as ondas balançando o barco, vento furioso, impetuoso, e aí o texto diz que Jesus está dormindo, com a cabeça no travesseiro, está na polpa dormindo. E aí eles acordam Jesus desesperado: mestre, não te importas que morramos? Não te importas? E aí Jesus levanta, com toda a tranquilidade do mundo, e o texto diz que ele fala assim: mar, aquiete-se, acalme-se, cala-te, tempestade, cala-te. E no instante a ventania cessa e se faz grande calmaria. Esse é o relato do texto. E aí os discípulos, diante dessa situação, começam a olhar um para o outro: o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Quem é esse? Quem é esse? Aqueles que eles acabaram de chamar de mestre, e eles vão lá e acordam: mestre, não te importas que morramos? E aí esse cara que eles chamam de mestre, ele tem controle sobre a natureza. Mar, aquiete-se, vento, cala-te. E para. E o relato do texto é que isso é instantâneo. Porque se a gente pega aqui, ó, imagina um mar, você está balançando assim, e aí para de ventar, primeiro o que acontece para o mar ficar calmo? Para de ventar, né, o vento abaixa, aí as ondas vão se acalmando. Mas isso tem um tempinho. O que o texto diz para a gente não é isso. O que o texto diz para a gente é que ele fala assim: o vento, e o vento para. Mar, acalme-se. E a água faz um... É o que o texto mostra. Mestre, é como eles estão tratando Jesus até o momento. É o mestre, o rabino, o professor. Jesus era um judeu que caminhava e tinha seus seguidores. Era um professor, um rabino, um mestre da lei. É como eles estavam enxergando Jesus. E aí, diante dessa situação, pavor, reverência, assombro. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E a pergunta não é meramente intelectual. Não é simplesmente sobre conhecimento. Eu quero saber quem ele é. Não, é uma pergunta que ecoa do fundo da alma, das vísceras, sabe? É uma pergunta que sai do fundo do nosso ser, né? Diante daquele milagre, os discípulos perguntam: quem é esse? Quem é esse? E eles percebem que eles estão diante do próprio Deus, do Deus Criador. E você já parou para pensar diante de quem nós estamos? Será que talvez a gente esteja tratando Jesus como um bom mestre? Como algum profeta que o pastor prega? Será que a gente fala que ele é Deus, que ele é Senhor, mas a gente está entendendo exatamente quem é esse? A gente está entendendo, porque quando Pedro se depara com isso, quando ele observa isso, Pedro se assusta e fala: Senhor, se afaste de mim. Porque ele percebeu que não era simplesmente um mestre, mas o próprio Deus. E hoje nós nos reunimos em nome desse mesmo Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E muitas vezes nós cantamos, oramos, lemos a Bíblia, mas será que a gente tem a consciência de quem Ele é? Será que a gente tem a consciência de toda a glória que Ele carrega? Será que a gente tem a consciência que os discípulos tiveram naquela noite, naquele momento? E os discípulos chamavam de mestre, mas agora viram que Ele é o Senhor até do tempo. E eu quero lembrar para você que o Jesus que acalmou o mar, Ele também está presente aqui. Quem é esse? É Jesus Cristo de Nazaré, nosso Deus, nosso Senhor. Então, quem é esse? É aquele que tem todo o poder
no céu e na terra. Mateus 28, 18 diz isso, o texto diz isso. Então, quando as ondas das dificuldades se levantam, não esqueçam quem é esse que você adora. Quando as ondas das dificuldades se levantarem sobre sua vida, não esqueçam que quem você adora é Senhor até mesmo do tempo, da natureza, de todas as coisas. Então, ao invés de você se desesperar, chame a Ele. Chame a Ele, reconheça que Ele é o santo e poderoso, reconheça que Ele é o nosso Senhor, maior do que qualquer problema. Já viu aquela frase de caminhão? Não diga para o seu problema, como é que é? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. É isso, é isso. Ele está dormindo, enquanto a gente está desesperado, ele está com a cabeça no travesseiro, tranquilo, na popa. Quem é esse? E a segundo aspecto dessa pergunta aqui, quem é esse? O Salvador que perdoa os pecados e oferece graça ao invés de condenação. Quem é esse? Primeira resposta, é aquele que tem todo o poder, é o Criador do céu e da terra, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É a primeira resposta para essa pergunta. É aquele que é capaz de realizar milagres. E a segunda resposta para essa pergunta, quem é esse? É que Ele é o Salvador que perdoa pecados, que oferece graça ao invés de condenação. Esse é o nosso Deus. Esse. Tem outra situação, outro texto marcante, que mostra esse escândalo da graça. Em Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50, Jesus mostra essa mulher na casa do fariseu. E o texto diz que ela era uma pecadora conhecida da cidade. E aí, quando ela se aproxima de Jesus, os fariseus até questionam assim: ué, ele não é profeta? Por que ele não reconhece então que essa mulher é uma pecadora? Porque se ele fosse profeta, ele ia reconhecer que ela era pecadora. E aí Jesus, conhecendo os pensamentos desses homens, ele começa a contar uma parábola para aqueles homens. E aí ele fala de duas pessoas, de dois devedores. E aí fala que um deve um valor e o outro deve um valor muito maior. E ele pergunta: qual que vai ser mais grato? Qual que vai ser mais grato? É a pergunta que Jesus faz para os fariseus, né? E é claro que é aquele que tem a dívida maior. E aí ele vira para aquela mulher e fala assim: filha, os teus pecados estão perdoados. E aí o versículo 49 diz assim: e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse? Indignados, os fariseus indignados, achando isso uma blasfêmia. Tem aquela cena do paralítico, você conhece também, que os 4 amigos chegam e aí Jesus perdoa os pecados dele, e os fariseus que estavam lá ficaram indignados também. Aí Jesus responde, né? Para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a ele: levanta-se, anda. E ele pega a cama e vai embora. Perdoa o pecado. A gente também vê aquela situação da mulher adúltera, João capítulo 8. Os fariseus chegam ali, os mestres da lei chegam com ela, apresentam ela a Jesus e apontam na lei o erro dela. Ó, ela pecou, ela adulterou e ela precisa ser apedrejada, porque é o que diz a lei de Moisés. Que tipo de pessoa perdoa ao invés de apedrejar? Que tipo de pessoa que escolhe misericórdia ao invés do julgamento imediato? Ainda mais no tempo que a gente vive, você sabe como as coisas são. Um erro, um deslize, um vacilo é algo suficiente para acabar com uma trajetória, com uma vida, com um casamento. É algo suficiente para que você seja rejeitado. É algo suficiente para que virem a cara para você. E aí a gente está diante daquele que, o único que tinha o direito, que poderia se julgar o suficiente para condenar, e ele perdoa. Ele perdoa. Quem é esse? Quem é esse? É o Salvador que perdoa os pecados. É o Salvador que oferece graça ao invés de castigo, de condenação. Isso levou muitos à admiração e até indignação. Como pode ele ser tão misericordioso com pecadores? Como pode ele ser tão misericordioso com pecadores? Quem é esse? É o Salvador, cheio de graça, cheio da verdade. Ele é o justo, o santo. Sim, ele odeia o pecado, mas ele ama profundamente o pecador arrependido. E é por isso que hoje eu posso estar aqui. Quem é esse que se preocupa comigo, que se importa comigo? Quem é esse que se importa com você, meu irmão? Quem é esse? Quem é esse que nos chama ao invés de nos expulsar? Quem é esse que
além dos nossos pecados, Ele olha quem nós poderemos ser nele. Se a gente se arrepender, nós seremos transformados pela graça, pela misericórdia, pela presença dele na nossa vida. Então hoje, de forma especial, nós celebramos essa verdade através da ceia do Senhor. A mesa da ceia representa justamente esse convite real. A mesa da ceia, às vezes a gente olha assim, talvez você já tenha vivido isso na igreja no passado, e você se ache indigno. Quanta gente eu já vi que deixou de ceiar, porque uma parte do texto diz assim, ó, examine-se, pois, a si mesmo. Mas na verdade esse convite de exame é para reconhecer que a gente não é capaz. Porque se você for sincero, meu irmão, com o seu coração aí, se você for sincero na sua análise, como o apóstolo Paulo sugere aqui, você vai perceber que na verdade você não está apto para tomar ceia. Quem pode estar diante do rei? O Senhor da glória, que acalma a tempestade. Lembra do assombro de Pedro? Senhor, afaste-se de mim. Afaste-se de mim. Eu sou pecador. Lembra de Isaías? Senhor, eu sou pecador. Ai de mim. Ai de mim. Eu vivo no meio de gente de lábios impuros. Ai de mim. Se a gente fizer a análise, a gente vai perceber que nós não somos dignos. Isso aqui não é para nós. Mas a gente olha quem nos convida. E a gente olha o que Ele deseja. E o que Ele deseja é que nessa análise a gente reconheça isso. Se você pedir perdão dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Jesus entrega seu corpo e sangue por nós, para que nós pudéssemos nos assentar à mesa. Nessa análise a gente percebe que a gente é culpado, devedor, mas também a gente entende que Ele já pagou. Já pagou. O sangue dele foi suficiente. Suficiente. Não precisa mais de sacrifício. Não precisa mais de cordeiro. Acabou o sacrifício. O sangue de Jesus Cristo foi suficiente. Você pode dizer isso aí? O sangue de Jesus é suficiente? Nenhum de nós é digno por si mesmo de se aproximar dessa mesa. Nenhum de nós é digno por si mesmo de se aproximar do Senhor, do Santo dos Santos. Tem um hino do cantor cristão que a gente canta, hino 9, ou 7, 9, que fala assim, ó, Santo, 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 3 vezes santo. Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Ele é santo, meu irmão. Ele é santo. Lembra de Moisés? Quando chega perto da presença de Deus ali, logo Deus já adverte, tira a sandália, aqui é um lugar santo. Nós não somos dignos, mas pelo sangue dele, nós fomos justificados. Justificados pelo sangue dele. O sangue dele foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, para a remissão do nosso pecado. Ele nos fez co-herdeiros do seu reino. E a ceia aponta para o grande banquete celestial, que um dia nós vamos estar sentados, fisicamente mesmo, lá espiritualmente, diante do nosso Rei Jesus, do nosso Pai. Meu irmão, quem é esse? Você está entendendo? Quem é esse? E a gente já está terminando. E a gente chega ao momento de responder pessoalmente essa pergunta. O que eu estou falando aqui, quem é esse? A gente cantou quem é esse, mas isso também nos traz a uma responsabilidade de você sair daqui com essa resposta, não com o que eu estou falando. Eu dei 3 respostas aqui para essa pergunta, mas você precisa ter a sua resposta. Quem é esse para você?